Olá, alunos. Eu gravei esse vídeo para fazer comentários acerca da P1 de Programação Orientada a Objeto, né, desse segundo semestre de 2016. O objetivo é que eu, com alguma frequência, comentava na plataforma, no fórum, eu fazia os comentários, né, de cada questão e não tinha um feedback dos alunos. Eu acho que os alunos não tinham acesso para fazer o comentário das questões. Dessa vez eu resolvi preparar um vídeo, vou postar ele no YouTube e aí eu espero os interessados, os que ainda estão com uma certa dificuldade, né, de absorver todo o conteúdo, né, que possam lá comentar e dar as suas sugestões, tá ok? Então esse vídeo eu vou só fazer alguns destaques de alguns erros comuns que eu encontrei em várias questões feitas por vocês, né, nessa P1 de Programação Orientada a Objetos, tá ok? Eu coloquei a telinha aqui com o meu rosto só para vocês terem um ambiente similar ao da plataforma, mas o objetivo aqui eu estou usando a minha tela, porque eu vou mostrar pelo Eclipse, né, para a gente ver alguns impactos, né, de alguns erros que vocês, eventualmente, alguns deslizes, né, que vocês cometem na elaboração das questões. Tá? Vamos começar pela questão 1 aqui. Uma coisa bastante comum. Bem, só relembrando, deixa eu mostrar aqui na prova, a questão 1 pedia para, dava uma regra de formação, de criação de elementos, de uma matriz, e pedia para preencher, por exemplo, quando os elementos I e J fossem iguais, aparecia um símbolo de igual, para os valores acima aqui na diagonal o símbolo menor e abaixo a soma, né? Ou seja, quando I maior que J é a soma e quando I menor que J era o símbolo menor. E teve até uma confusão, a tutora chegou a comentar comigo que alguns alunos, na verdade, acho que um aluno pediu para cancelar, para que a questão fosse anulada, né, em função de estar sendo pedido matriz, que era um conteúdo que não tinha sido visto na primeira parte da disciplina. E, assim, matriz é um conceito bem básico, né, na verdade, o conceito de matriz é uma extensão de vetor, e eu não, naquele momento, eu não respondi a tutora que não iria anular a questão, porque eu queria saber, eu queria ver, na verdade, as provas para saber como os alunos haviam desenvolvido e eu não vi nenhuma dificuldade generalizada em trabalhar com essa questão. Então, a questão foi mantida naturalmente, muita gente fez a questão sem problema algum, a gente teve vários gabaritos na prova inteira, né? Então, várias provas, vários alunos conseguiram grau 10, né? Mas, em função das reclamações, várias coisas foram consideradas quando eu percebia que algum aluno tinha dificuldade na sintaxe ali do acesso da matriz, mas conseguia, na ideia geral, na lógica da questão, resolver a questão, ganhava os pontos, né? Bem, e essa questão ela é dividida em três itens. O primeiro item pede para elaborar pede para definir um método principal que obter os parâmetros, né, Mn, né, que eram as dimensões da matriz, via parâmetro lá passado do método main, e chamar os métodos dos itens B e C. No item B, o método da construção da matriz, e no item C, a chamada dos métodos numéricos para calcular a quantidade de números existentes na matriz. Eu vou mostrar aqui pela minha ideia, exatamente o gabarito. Quanto aos comentários, uma das reclamações foi, por exemplo, esse uso de parseint, né, essas conversões meio burocráticas de Java. Isso aqui foi totalmente ignorado aí na minha correção. Então, quem sabia fazer, ótimo. Quem fez atribuição diretamente de string para inteiro também teve os pontos. Ninguém perdeu ponto por não saber a conversão, não saber o método para fazer a conversão. Isso aqui não foi cobrado. Tá? Bem, então, seguindo as anotações que eu fiz aqui no arquivo, a primeira anotação aqui da questão 1. Códigos fora de qualquer método.
códigos fora de qualquer método. Algo que eu vi com bastante frequência nas provas, por exemplo, seria que eu vou selecionar esse bloco de comandos aqui e colocá-lo, na verdade eu vou extrair, eu vou colocar ele fora de qualquer método. E aí a gente observa um monte de detalhes que aparecem aqui na sintaxe, mas basicamente esse código aqui, parâmetros, tudo isso precisa necessariamente estar dentro de algum método, né? Que é onde os comandos em Java deveriam estar. Existem algumas exceções, mas no geral esses códigos têm que estar dentro de algum método. Principalmente pelo segundo comentário que está lá no arquivo texto e que eu faço questão de destacar agora. No segundo comentário diz, métodos de objeto ou de classe. Essa distinção, ela praticamente, para muitos alunos, ela é como se não existisse, mas existe sim e é bastante importante. Por exemplo, nesse código aqui fornecido no gabarito, que não é um código muito orientado a objeto, vocês observam que todos os métodos são estáticos, ou seja, todos os métodos aparecem com essa palavrinha static aqui no início. Isso aqui indica que todos esses métodos são métodos de classe. Ou seja, por exemplo, se eu pegar esse método constrói matriz, a chamada desse método aqui, que se refere a essa declaração, eu estou dizendo que esse método aqui, a palavra static está dizendo que esse método é um método de classe, ou seja, é um método que é aplicado à classe no qual ele foi declarado. No caso aqui, a classe que é o nome da questão da prova, né? Esse nome aqui inventado. Então, para vocês terem ideia, vou selecionar esse nome aqui e vou fazer um paste aqui na chamada do método constrói matriz. Observem que o meu editor aqui, que compila no momento em que eu salvo aqui para vocês verem, ele não reconhece isso aqui como erro. Na verdade, esse código está correto. Ou seja, quando aparece a chamada desse método constrói matriz, ele sabe que esse método é estático, e então ele busca dentro da classe um método com esse nome, que é, na verdade, esse método aqui de baixo. Então, o fato de eu definir o método como estático, eu estou querendo dizer que eu vou aplicá-lo a uma classe, que é, no caso, esse nome dessa classe aqui. Uma alternativa diferente dessa, e que muitos seguiram dessa maneira, seria criar uma classe matriz e usar a classe dentro desse método. Então, por exemplo, eu poderia definir uma classe matriz. Poderia definir os campos, os tamanhos, né? MN, né? Padrões aí. Definir o construtor da classe, gerar aqui automaticamente. Pedir para gerar o construtor. Aqui tem um erro, que eu preciso declarar o tipo, né? Então, vamos lá declarar, pedir para gerar o construtor a partir de MN. E aí ele gera o construtor aqui para a gente. E aí aqui na classe matriz eu posso definir os meus métodos. Então, só para ilustrar, eu vou colocar esse constrói matriz ali dentro. E agora a minha ideia é que esse método não seja um método estático, e sim um método que eu aplico à minha classe, a um objeto do tipo matriz, né? Então eu tenho aqui constrói matriz, eu tirei a palavra estática, ou seja, eu vou aplicar esse método agora com um objeto da classe matriz. E aí aqui no
logo após aqui criar, eu obter os campos lá dos parâmetros do meu programa, eu vou criar um objeto da classe matriz com o MN que eu acabei de ler. Aqui está dando uma mensagem de erro. Porque o M já existe, né? Então vou chamar aqui de mat. E em seguida vou fazer mat.constrói matriz. Na verdade, esse constrói matriz, como o MN é um parâmetro local, eu nem preciso passar como parâmetro aqui nessa constrói matriz, né? No gabarito, eu acho que até, na verdade, na assinatura da chamada da função, do método, ele passava porque ele considerava estático. E aí, na verdade, aqui não seria necessário. Você poderia fazer de uma maneira ou de outra que eu iria considerar. Aqui o método está privado e, na verdade, o método é público, né, que eu estou querendo chamar ele daqui de dentro. Então, observem, eu poderia substituir essa linha aqui que eu vou comentar agora do gabarito, que é a chamada do método constrói matriz, que é a chamada desse método aqui de baixo, que é um método estático, eu poderia comentar e, na verdade, fazer toda a minha questão dentro de uma classe, que foi o que muitos fizeram, né? E aí, nesse caso, esse método é um método de instância, ele é um método de um objeto, né? Não tem a palavra estática aqui. E aí, observem que lá a chamada do método constrói matriz, eu estou aplicando um objeto. Que objeto é esse? Um objeto mat, que é um objeto da classe matriz que eu acabei de declarar, né? Então, são alternativas. Agora, o que não dá, o que era importante aí era escolher alguma maneira e fazer dessa maneira. Muitos simplesmente colocavam, muitos esqueceram da palavra estática e chamaram o método como se fosse um método de classe, ou o contrário, né? E aí, em ambos os casos aí, alguns pontos, décimos, foram perdidos aí de acordo com a gravidade aí do esquecimento, né? Naturalmente, essa implementação constrói matriz que eu coloquei aqui, eu colocaria também aquele método numéricos, né, que seria o outro item, né, da questão. Só para concluir, outra informação outra reclamação que fizeram foram quanto a esse método charete aqui, que ele não havia sido informado e nada do tipo. Na verdade, isso aqui era só uma maneira de resolver a questão. Como eu falei, eu fui bastante benevolente aí nas correções. Considerei muitas comparações que sintaticamente não executam, né, em Java, mas desde que a lógica estivesse correta. Agora, essa questão aqui poderia ser resolvida até de uma maneira um pouco mais simples, né? Alguns chegaram, por exemplo, a simplesmente contar a quantidade de vezes que I é maior que J, que é exatamente quando ocorre essa atribuição aqui na construção da matriz. E essa quantidade de vezes que eu entro nessa condição aqui, que é quando o I é maior que J, que é o que eu quero retornar aqui aqui no método numérico, que é esse método aqui de baixo, né? Então a gente poderia simplesmente comparar quando I é maior que J, eu nem precisaria fazer uma implementação para testar se uma string é composta de um número, certo? Vários alunos seguiram por esse caminho. Pois bem, seguindo agora na questão 2, a questão 2, vamos lá para o enunciado, apresentava esse código aqui de uma classe produto e pedia para fazer, no caso, criar um carrinho de compras onde esses produtos iam ser manipulados, né? Aqui, explicitamente, no enunciado, era pedido para uma sugestão, né, de implementar o conjunto como um vetor. Isso aí foi intencional porque, como a gente só vê coleções, pelo menos na ordem do curso, coleções é visto somente apenas após a P1, e o vetor já é uma informação que já é dada, eu implemento um conjunto de valores usando o vetor.
e para poder pedir esse tipo de questão e não ter nenhuma reclamação. Essa questão aí, ela é a D1 simplificada, né? Então, quem fez a D1, quem parou para estudar, para tentar resolver, não teve muita dificuldade de fazer essa questão, porque ela era exatamente a D1 num outro contexto, né? Com outros, num outro tema, mas com o mesmo fim ali de manipular vetor, manipular um conjunto de dados, né? Pois bem, nos comentários, o primeiro, na verdade esse foi um erro um tanto grave, alunos que colocaram carrinho como extensão de produto. Né? Vamos lá para o nosso código lá da IDE, a questão 2 ela está aqui do lado. E aí, o que aconteceu? Alguns alunos, na hora de definir o carrinho de compras, definiu o carrinho estendendo produto. Esse foi um erro um tanto grave porque carrinho de compras não é produto. Se a gente olhar para a classe produto ela tem, por exemplo, um código, ela tem um nome, ela tem o preço do produto e essas características simplesmente não se aplicam ao carrinho de compras. O carrinho de compras ele tem um preço total, né, que seria a soma dos produtos dele, mas ele não tem um nome e ele não tem um código. Isso não estava sendo apresentado em nenhum momento na questão. Então, esse erro aqui, essa herança de dizer que carrinho de compras é um tipo de produto, foi um erro que alguns cometeram e é um erro grave para essa questão. Né? Então, para quem cometeu aí o erro, sabe que perdeu pontos aí, ou décimos consideráveis. O gabarito está bem similar a D1, como eu comentei, né? Então o vetor ele tem lá o vetor de produtos, eu crio uma variável, um parâmetro aqui, um atributo dentro da classe carrinho de compras para controlar a última posição, né? Para poder atribuir na posição corretamente. E finalizando aí, eu tenho um método aqui para adição, que eu levo em consideração esse campo último. E no final eu tenho o método soma, que é pedido também na questão, que calcula o preço total do carrinho. E nesse caso aqui, só dando um destaque, né, esse método getPreço é o nosso método polimórfico aqui. Né? Tudo bem que a gente só tem um produto, mas se eu tivesse em outras especializações da classe produto, idealmente eu teria um método getPreço implementado, e esse método é, na verdade, o que vai me dar o preço de cada produto. Né? Há um outro detalhe que, apesar de várias soluções dadas por vocês, mas é importante comentar a questão da alocação do vetor, que o pessoal teve alguma dificuldade. Né? Observem aqui, no construtor da classe carrinho de compras, eu tenho uma alocação desse vetor produtos que eu declarei aqui, né? E aqui eu estou hipoteticamente colocando que o meu vetor tem um tamanho máximo de 1000 posições. Então eu poderia nesse vetor aqui guardar 1000 produtos. Quando a gente vai lá no método main, observem que eu criei 3 produtos como pedido na questão. E eu instanciei a classe produto, né, para ter esses objetos. Em seguida, eu crio o objeto carrinho de compras e adiciono cada item desses criado dentro do carrinho. Finalizando, esse aqui nem era pedido, mas eu chamo o método aqui soma para calcular a soma do carrinho. Vários alunos entenderam que no momento, aqui dentro do construtor de carrinho de compras, no momento em que eu dou new nesse vetor, eu estou alocando objetos, eu estou alocando espaços para guardar todos os produtos que poderiam ser ocupados aqui. Ou seja, vários alunos, no momento em que fizeram esse new aqui de produto, no vetor, deixaram de fazer o new no objeto para cada produto. Né?
E aí isso, em termos de gerência de memória de Java, isso é incorreto, né? Então, quando eu declaro um produto aqui, eu estou alocando ele dinamicamente. Aqui eu estou alocando 1000 posições, onde cada posição aqui é uma referência para um objeto que ainda não foi alocado. Aqui eu não estou alocando 1000 produtos. Eu estou alocando um vetor que vai ter 1000 referências, ou seja, vai poder conter 1000 produtos, mas ele ainda não tem esses produtos alocados. Os produtos estão sendo alocados aqui na main. Alguns alunos, por exemplo, deixaram de alocar o produto aqui dentro da main e alocaram lá do carrinho na hora em que eu faço a adição. Então adicionaram, por exemplo, aqui, ó. Pegaram esses valores aqui, por exemplo, referente à TV, e colocaram direto dentro do método adiciona. Perfeito. Mas para isso aqui funcionar, e eu continuar com a ideia da questão, que é exatamente manipular, usar a classe produto, eu precisava lá dentro do método adiciona receber os 3 campos. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu comentar aqui para não perder. Para eu ter aquele método adiciona ali, eu teria que ter o construtor aqui esperando os 3 campos. Código, o nome e o valor, né? Valor. E aqui, antes de fazer a atribuição de P, na verdade eu teria que criar o P. Produto P recebe new produto, passando CNV. E aí sim, eu teria aqui o método adiciona. Tá? Mas, inevitavelmente, eu tenho que, apesar de eu ter alocado o vetor aqui, eu só tenho referências. Aqui é que eu estou alocando o produto, o objeto produto, que vai guardar as informações daquele produto efetivamente. Né? Então eu poderia, tanto dessa forma, dessa maneira aí de implementar, quanto na maneira anterior, que é a que está no gabarito, eu poderia... estão corretas. Né? O que não está correto é eu deixar de alocar o objeto produto achando que os objetos estão sendo alocados aqui, pois não estão. Tá? Mas esse erro não foi um erro grave, digamos assim, né? Os alunos que que cometeram esse erro, perderam poucos décimos, né? Porque isso aí envolve algum detalhe aí de implementação de Java que não, não era requerido na questão. Outro detalhe foi essa questão de acessar o carrinho como vetor. Alguns alunos lançaram mão de lista, né? Que é uma matéria que vem após a P1, aí, que vem para P2, provavelmente alunos já antigos na disciplina, e também foi considerado sem problema algum. Na verdade, trabalhar com lista ao invés de vetor simplifica um pouco. Eu não tenho que, por exemplo, declarar esse objeto aqui, esse atributo aqui para controlar a última posição. As coisas acontecem de uma maneira um tanto mais flexível. Ambas as versões foram aceitas sem problema nenhum, seja com vetor ou com lista. Questão 3 dessa prova era a questão, digamos, que já havia sido... É uma questão de uma prova anterior, um tanto simples, né? Uma questão que pede... Deixa eu ir lá para o enunciado. Ela pede para elaborar uma classe que vai representar uma data, né? E essa data tem dia, mês e ano. E aí pede que nessa classe tenham definidos também um método toString, que é um método que vai fazer a conversão desse objeto data para um objeto string, nesse formato aqui, dia, mês e ano. E um segundo item que pedia para comparar duas datas. Uma data passada pelo argumento e uma outra data que é a data no qual o método foi aplicado. E aí pedia para retornar o valor 0 se os objetos são iguais, o valor negativo se a primeira data, ou seja, a data do objeto no qual o método foi aplicado é menor que a do argumento, a do parâmetro, ou um número positivo, por exemplo, 1, se é o contrário, ou seja, se o número
no qual o método foi aplicado é maior que o número passado por um argumento. Pois bem, aqui eu tenho a classe com os 3 campos. O construtor simplesmente inicializando. Aqui eu tenho o método toString que basicamente pega cada campo e coloca, organiza naquele formato pedido na questão. E, finalmente, aqui um método de comparação. Bem, iniciando aqui pela declaração da classe, alguns alunos, ao invés de usar campos numéricos, usaram o string. Era possível, mas dava um pouquinho mais de trabalho, os alunos tinham que ter um pouco mais de cuidado aí na hora de fazer, por exemplo, comparação com data e tudo mais, mas os que fizeram e tiveram esse cuidado tiveram os pontos da questão, né? Um outro ponto a ser comentado é que alguns alunos usaram a classe date lá do método do pacote útil, né? Import java.util.date. Alguns usaram date mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Agora eu não sei porque date, é isso mesmo. É isso aí. E alguns alunos optaram por usar essa classe, que já tem lá, já manipula a data, né? Tem vários métodos já definidos, e eu não vi problema, eu considerei também, desde que, obviamente, usasse a classe corretamente. E aí tiveram alguns usos um pouco estranhos, né? E aí alguns alunos que perderam alguma coisa da questão aí em função desse uso. No método de comparação, um outro erro comum também foi alguns alunos não se aterem para o fato de que essas comparações precisam ser encadeadas, né? Por exemplo, aqui eu estou testando se as datas são iguais, aqui eu estou testando se é maior ou menor, sendo que eu verifico primeiro, para ser menor, eu verifico se o ano é menor que o ano passado por parâmetro, o ano e o mês igual e o dia menor, né? Alguns alunos não tiveram esse cuidado de encadear esses testes aí, e aí naturalmente o método não funcionaria da forma correta, né? Não perderam toda a questão, obviamente não, mas tiveram alguns descontos aí em função do tipo de erro encontrado. Dessa questão, deixa eu ir lá para os meus comentários. Um primeiro que é bastante recorrente e, na verdade, nem é um problema comum até de quem trabalha com programação. Na verdade, independente de ser a disciplina de programação orientada a objetos, na verdade, isso aqui é um conceito básico de programação. E por isso eu vi alguns erros nesse livro. Desculpa, e fiz questão de observar, anotar aqui. Vamos observar a implementação do método toString. O toString, ele retorna uma string, e essa string eu vou poder fazer qualquer coisa com ela, né? Que se faz como uma string. Então eu posso ir lá no método main, por exemplo, declarar um campo data instanciando, criar um objeto, né, desses que eu defini. Vou colocar aqui a data, hoje é dia 3 de outubro, então vamos lá. 3 de outubro de 2016. E eu posso vir aqui imprimir a data, né? Que seria algo bem simples, né? Vou imprimir data de hoje, d.toString. Beleza, vou executar esse código aqui. Não sei onde é que vai aparecer a tela de saída. Apareceu aqui. Data de hoje, 3 de outubro de 2016, nada demais. Imagine que eu queira pegar
essa string e fazer alguma outra... Na verdade, esse exemplo aqui ele já é o suficiente para o que eu quero ilustrar para vocês. Alguns alunos fazem a seguinte confusão. Esse método retorna uma string, né? Então, eu estou aqui retornando uma string. Alguns alunos interpretam esse retornar string como sendo o comando de impressão na tela, que é um comando que, digamos, exibe uma string, né? De cara, essa interpretação, essa maneira de usar, de definir o método string, já gera uma reclamação lá da nossa IDE, porque obviamente aqui eu estou dizendo que o método toString retorna uma string. Então eu tenho que aparecer o comando return aqui com uma string, e não é o que está acontecendo, eu estou, na verdade, chamando um comando. Então ele vai parar de reclamar se eu venho aqui e coloco o tipo void. Né? Então, o tipo void e aí, aqui, na verdade, tem uma outra reclamação, porque o método toString ele é um método herdado da classe Object. Né? Então, no momento em que eu estou definindo esse nome toString, ele está achando que eu estou definindo, estou sobrecarregando o método toString que retorna uma string. E não é o caso. Então, só para simplificar, eu vou colocar uma toString 2, só para conseguir fazer isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então eu defini o método toString 2, agora ele não entende como um método que está sendo sobrescrito, né, reescrito lá da classe Object, então ele me permite fazer isso aí, né? E agora eu vou tentar aqui na main usar aquele método toString 2. E aí no momento que eu tento usar esse método, observem aqui a mensagem da minha IDE, que diz que o operador mais ele está indefinido para esses argumentos aqui. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu estou tentando concatenar essa string aqui, data de hoje, com o que supostamente deveria ser uma string, que é esse retorno aqui do método toString 2. Só que o método toString 2, ele agora, nessa nossa implementação, ele não retorna nada. Então, se ele não retorna nada, eu não tenho como pegar nada e concatenar com data de hoje. Né? Então, isso aqui é um erro. Um erro de implementação aí de Java. E aí, para eu conseguir fazer essa concatenação aqui, concatenar com o resultado de toString 2, necessariamente o método toString 2 precisa retornar um valor. Ele precisa funcionar como uma função, eu poderia dizer assim. Então, a função ela retorna algum dado, e esse dado aqui, nesse caso, eu estaria concatenando com data de hoje. Então, a chamada do método println não caracteriza, apesar de isso gerar uma informação para a tela do usuário, não representa que esse método aqui está retornando o valor, ele simplesmente está exibindo o valor na tela. Para retornar, eu necessariamente tenho que usar o comando return. E usando o comando return, eu passo o valor desejado para o retorno. Então, eu vou restaurar aqui a versão inicial do método, a maneira como ele está escrito, e aí quando eu descomento o método, o valor lá toString, o erro deixa de aparecer e eu consigo executar o programa normalmente. Beleza? E aí, só para ainda adicionar uma informação em cima desse ponto que eu estou comentando, na verdade, esse método, essa chamada aqui, ela já ocorre implicitamente dentro do método println. Então, se eu vier aqui e simplesmente não falar nada, eu só colocar o valor D, o Java ele chama o método toString nesse caso aqui. Então, vocês vão observar que a impressão é exatamente a mesma. Né? Então, o Java ele chama esse método toString que a gente acabou de implementar. Na verdade, a gente está sobrescrevendo um método que é definido lá na classe Object, que é a classe mãe de todas as classes, né, de Java. Beleza. Então, isso para comentar o toString. Uma outra questão a se comentar
e aí também tem a ver com a ideia lá do método estático que a gente comentou na primeira questão, essa questão do this e de passar parâmetro como objeto. E essas situações aconteceram, essas dificuldades aconteceram exatamente aqui no método compara, né? Vários alunos lançaram mão, ignoraram, por exemplo, o fato de eu já ter dentro da classe os campos para dia, mês e ano, ignoraram isso e resolveram criar um novo campo data, por exemplo, data D2. Né? E aí fizeram comparação entre D e D2 aqui dentro da implementação do método, sendo que eu fazendo dessa maneira, eu estou, na verdade, desperdiçando o meu objeto this. Né? Porque, na verdade, quando eu não coloco nada aqui na implementação desse método aqui, o dia, como esse método é um método de distância, na verdade, toda referência a um campo aqui da classe, é como se eu estivesse fazendo this ponto. Né? Então, tem this.dia, this.mês e this.ano. Né? É um sinônimo aqui. Né? Então, eu já tenho uma data aqui dentro do contexto do método compara, que é um método que é o objeto this, então eu só preciso de uma segunda data, que é esse argumento D aí. Para os que colocaram as duas datas, para ser um pouco mais coerente, o interessante seria definir o método como estático. Né? E aí eu aplico, esse método passa a ser um método de classe. Né? Então eu chamo data.compara passando as duas datas. Não sendo dessa maneira, o correto sim seria passar apenas um parâmetro do tipo data. E para concluir, isso aqui, na verdade, esse comentário date o menor, alguns alunos optaram por apresentar essa implementação da classe data usando a classe date lá do Java útil, como eu comentei, e aí tiveram alguns deslizes. Por exemplo, na classe date não tem um método menor de comparação. Na verdade, existe um método before. Né? Então, para quem não usou, não fez essa implementação que eu achava que era mais simples, resolveram usar alguma classe específica de Java, eu cheguei a descontar algum ponto de quem não usou da forma adequada. Né? Um recurso porque não era necessário. Né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem, né, que eu vou tentar criar esse hábito aí nas próximas provas. Um abraço e bons estudos.